Eram 3 da manhã, quando Marina subiu as escadas de mármore da mansão dos Alcântara pela 10ª vez naquela noite. Suas mãos tremiam, segurando a bandeja com leite morno e biscoitos, que sabia que as gêmeas não tocariam. Lá em cima, os gritos de Sofia e Isabela ecoavam pelos corredores, enquanto a babá mais recente empacotava suas malas, jurando nunca mais voltar. Era a 5ª babá em 2 meses. Marina era apenas a faxineira, contratada para limpar aquela casa imensa no Morumbi, mas naquela madrugada, ela era a única pessoa que restava. Quando chegou ao quarto das meninas, encontrou o caos. Brinquedos espalhados, lençóis no chão e as 2 garotinhas de 5 anos paradas sobre a cama, com olhos vermelhos de tanto chorar e expressões de pura exaustão. O pai delas, Rodrigo Alcântara, um dos empresários mais ricos de São Paulo, estava sentado no corredor com a cabeça entre as mãos. Desde que a esposa morrera num acidente de carro há 8 meses, ele não sabia mais como alcançar as próprias filhas. Marina poderia ter ido embora. Seu turno havia terminado às 10 da noite. Ela tinha um ônibus para pegar, uma viagem de 1h30 até a casa simples na periferia, onde seus próprios 3 filhos dormiam sob os cuidados da vizinha. Mas algo naquelas 2 meninas gritando de desespero tocou fundo em seu coração de mãe. Ela conhecia aquele tipo de dor. Ela sabia o que era perder alguém e não ter palavras para expressar o buraco que fica dentro do peito. Sem pedir permissão, Marina entrou no quarto. Colocou a bandeja sobre a cômoda e sentou-se no chão, bem no meio da bagunça. Não tentou pegar as meninas. Não ordenou que parassem de chorar. Simplesmente começou a cantar. Era uma cantiga antiga que sua avó cantava nas noites difíceis no interior da Bahia, quando a vida parecia pesada demais para uma criança carregar. Sua voz rouca e suave preencheu o quarto como um abraço quente. Sofia foi a primeira a parar de gritar. Seus olhos arregalados fixaram-se naquela mulher de uniforme azul sentada no chão como se fosse a coisa mais natural do mundo. Isabela segurou a mão da irmã e, aos poucos, ambas foram descendo da cama. Marina continuou cantando, abrindo os braços devagar. As gêmeas se entreolharam por um longo momento antes de correrem para o colo daquela estranha, escondendo o rosto em seu ombro e, finalmente, deixando as lágrimas verdadeiras caírem. Não lágrimas de birra ou manipulação, mas lágrimas de saudade, de medo, de uma dor que ninguém tinha ajudado elas a nomear. Marina as embalou assim por quase 1 hora, cantando baixinho, acariciando os cabelos das meninas, até que o corpo delas relaxasse completamente. Quando finalmente adormeceram, ela as colocou na cama com cuidado, cobriu-as com o cobertor e juntou alguns dos brinquedos espalhados. Ao sair, encontrou Rodrigo ainda no corredor, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele olhou para Marina como se ela tivesse realizado um milagre. Na manhã seguinte, quando Marina chegou para o trabalho às 6 horas, esperando que tudo voltasse ao normal, Rodrigo a esperava na cozinha. Ele tinha uma proposta inusitada. Queria que ela se tornasse a babá das meninas. Marina quase riu. Ela era faxineira, não tinha diploma, não tinha as qualificações que uma família como aquela certamente exigia. Mas Rodrigo estava desesperado. Mais do que isso, ele tinha visto algo naquela madrugada que o dinheiro dele não conseguia comprar. Conexão genuína. Marina pensou em seus próprios filhos. Pensou no salário de faxineira que mal pagava as contas. Pensou nas noites em que ela mesma tinha que escolher entre comprar remédio ou comida. Mas quando olhou para as escadas e imaginou Sofia e Isabela acordando naquela casa grande e vazia, sem ninguém que realmente as enxergasse, ela não conseguiu dizer não. Aceitou, mas com uma condição. Ela faria do jeito dela, sem manuais de etiqueta ou métodos mirabolantes. Ela seria para aquelas meninas o que elas precisavam. Alguém real. Os primeiros dias foram desafiadores. As gêmeas testaram cada limite, cada paciência. Jogavam comida no chão, recusavam-se a se vestir, gritavam por qualquer coisa.
Mas Marina não se abalava. Ela não cedia às manipulações, mas também não reagia com raiva. Quando Sofia jogou o prato de comida no chão pela terceira vez, Marina simplesmente sentou-se ao lado dela e disse com calma que entendia que ela estava brava, que estava tudo bem sentir raiva, mas que jogar comida não ia trazer a mamãe de volta. Sofia olhou para ela com os olhos arregalados e, pela primeira vez, alguém tinha colocado em palavras o que ela sentia. A virada aconteceu numa tarde de domingo. Marina tinha levado as gêmeas para passar o dia na casa dela, na periferia. Rodrigo hesitou no início, mas Marina foi firme. Se as meninas iam conviver com ela, precisavam conhecer o mundo dela também. Quando chegaram à casa simples de 3 cômodos, Sofia e Isabela ficaram quietas, observando tudo com curiosidade. Os filhos de Marina, Lucas de 8 anos, Pedro de 6 e a pequena Ana de 4, receberam as gêmeas com a naturalidade das crianças que não enxergam diferenças sociais. Naquela tarde, algo mágico aconteceu. As meninas brincaram no quintal de terra, ajudaram a fazer pipoca na panela velha, riram quando o gato da vizinha entrou correndo pela porta. Não havia brinquedos caros, mas havia risadas genuínas. Na hora do almoço, sentaram-se todas juntas numa mesa apertada, comendo arroz, feijão e frango que Marina tinha preparado. Sofia pegou um pedaço de frango com a mão e disse que estava uma delícia. Isabela quis ajudar a lavar a louça, mesmo que só conseguisse molhar tudo ao redor. Quando voltaram para a mansão ao anoitecer, as gêmeas estavam transformadas. Ainda tinham aquela dor, aquele vazio, mas agora havia algo mais, a sensação de pertencer a algo, de fazer parte de uma rede de afeto que ia além do sangue. Naquela noite, pela primeira vez em meses, elas dormiram a noite inteira. Marina ficou no quarto até ter certeza, observando o rosto das meninas relaxado no sono, e sentiu o peito apertar de emoção. Rodrigo percebeu a mudança imediatamente. Começou a prestar mais atenção, a chegar mais cedo do trabalho, a realmente ouvir as filhas. Marina tinha uma maneira de fazer com que ele enxergasse o óbvio. Suas filhas não precisavam de mais brinquedos ou roupas de grife. Precisavam dele. Precisavam de presença, de abraços, de alguém que validasse a dor delas e as ajudasse a transformar aquela perda em algo que pudessem carregar sem se quebrar. Os meses seguintes foram de reconstrução. Marina estabeleceu rotinas simples, mas consistentes. Todas as noites, antes de dormir, elas sentavam em círculo no quarto e cada uma dizia uma coisa boa que tinha acontecido no dia e uma coisa difícil. No início, as meninas só conseguiam falar das coisas difíceis, quase sempre relacionadas à ausência da mãe. Mas Marina ouvia tudo com paciência, sem tentar consertar ou minimizar a dor. Apenas validava. Dizia que era normal sentir saudade, que a mamãe sempre viveria no coração delas, que chorar era saudável. Gradualmente, as coisas boas começaram a aparecer. Um desenho que fizeram, uma borboleta que viram no jardim, uma piada que Lucas contou. A vida estava voltando aos poucos, não apagando a memória da mãe, mas fazendo espaço para que a alegria coexistisse com a saudade. Marina também sugeriu que criassem um cantinho especial no quarto das meninas com fotos da mãe, desenhos dela e uma caixa onde pudessem colocar cartinhas sempre que sentissem saudade. Rodrigo chorou quando viu aquele altar improvisado, mas eram lágrimas de alívio. Finalmente, sua família estava encontrando um caminho. A transformação não foi só com as meninas. Rodrigo começou a ver Marina não como uma empregada, mas como uma mestra de vida. Ela tinha uma sabedoria que não vinha de livros, mas de ter enfrentado tempestades e ainda assim acordar todo dia, escolhendo o amor. Uma noite, depois que as meninas dormiram, eles conversaram na cozinha enquanto Marina preparava as marmitas para o dia seguinte. Rodrigo perguntou como ela conseguia ser tão forte, criar 3 filhos sozinha, trabalhar tanto e ainda ter energia para cuidar de mais 2 crianças.
Marina sorriu enquanto cortava legumes. Contou que ficara viúva aos 25 anos, quando seu marido morreu num acidente de trabalho numa construção. Ficou grávida de Ana logo depois, sem saber. Houve dias em que ela não tinha forças nem para sair da cama. Dias em que a dor parecia maior que o mundo. Mas ela tinha 3 bocas para alimentar, então não havia opção além de levantar. Com o tempo, aprendeu que a força não é sobre não cair, mas sobre decidir se levantar mais uma vez. E mais outra. Até que um dia, você percebe que está caminhando de novo. Rodrigo se deu conta de algo naquele momento. Ele tinha tanto dinheiro que poderia comprar quase qualquer coisa, mas não poderia comprar aquela resiliência, aquela capacidade de transformar dor em compaixão. Marina tinha algo que todos os seus diplomas e empresas nunca lhe ensinariam. Ela sabia que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é capaz de dar, mesmo quando tem pouco. 6 meses depois daquela primeira madrugada caótica, a casa dos Alcântara tinha se transformado completamente. As gêmeas ainda tinham dias difíceis, ainda choravam pela mãe, mas agora sabiam que era seguro sentir. Rodrigo tinha aprendido a ser pai de verdade, não apenas um provedor distante. Ele começou um projeto na empresa de bolsas de estudo para filhos de funcionários, inspirado pela história dos filhos de Marina. Criou um programa de apoio psicológico gratuito para famílias enlutadas, algo que ele gostaria que existisse quando mais precisou. Marina continuou sendo Marina, simples, direta, amorosa. Ela não se tornou socialite, nem mudou sua forma de falar ou se vestir. Continuou levando as gêmeas para sua casa na periferia todo domingo, onde elas brincavam com Lucas, Pedro e Ana como irmãs. As crianças aprenderam que riqueza não é sobre dinheiro, mas sobre as conexões que construímos. Sofia e Isabela aprenderam que podiam ser vulneráveis sem serem fracas, que podiam sentir saudade e ainda assim serem felizes. Numa noite especialmente significativa, as gêmeas prepararam uma surpresa. Com a ajuda de Marina, elas montaram um jantar especial para o pai. Não pediram para o chefe preparar nada sofisticado. Em vez disso, fizeram aquele mesmo arroz, feijão e frango que tinham comido na casa de Marina naquele primeiro domingo. Colocaram a mesa da cozinha, não a sala de jantar formal. Acenderam velas e colocaram flores que elas mesmas colheram no jardim. Quando Rodrigo chegou do trabalho e viu aquela cena, não conseguiu conter as lágrimas. Suas filhas estavam sorrindo genuinamente pela primeira vez em quase um ano. Marina estava nos ajudando a servir, mas ela tinha feito questão de que as meninas fizessem tudo com as próprias mãos. Durante o jantar, Sofia olhou para o pai e disse que tinha algo para falar. Com a voz trêmula, mas decidida, ela disse que amava o papai, que sabia que ele também sentia falta da mamãe e que estava tudo bem eles serem tristes às vezes, mas que também estava tudo bem serem felizes de novo. Isabela completou dizendo que a mamãe ia querer que eles fossem felizes, que a Marina tinha ensinado isso a elas. Rodrigo se levantou, abraçou as filhas com força e, pela primeira vez desde o acidente, permitiu-se chorar na frente delas sem sentir que precisava ser forte. Naquele momento, Marina observava da porta da cozinha com um avental manchado de molho de tomate e um sorriso discreto no rosto. Ela tinha feito o que sabia fazer de melhor. Tinha enxergado além da superfície e tocado onde realmente importava. Os anos seguintes trouxeram mais crescimento e cura. As gêmeas desenvolveram uma relação linda com os filhos de Marina. Lucas se tornou um irmão mais velho protetor, sempre inventando brincadeiras para incluir todas as crianças. Pedro e Isabela tinham a mesma idade e viraram melhores amigos, enquanto Ana e Sofia criaram um laço especial. Com Ana ensinando Sofia a ser mais espontânea e Sofia ensinando Ana que estava tudo bem ser sensível. Rodrigo, profundamente grato, insistiu em pagar a educação dos filhos de Marina nas melhores escolas. No início, ela resistiu dizendo que não queria favores, mas ele explicou que não era favor,
era reconhecimento. Marina tinha devolvido suas filhas para ele, tinha salvado sua família quando ele estava afogando em dinheiro, mas morrendo de falta de amor. Ela aceitou com a condição de que mantivessem tudo simples, sem ostentação, que seus filhos continuassem com os pés no chão. A história de Marina e das gêmeas acabou se espalhando entre os amigos de Rodrigo. Outros pais ricos começaram a questionar se estavam realmente presentes na vida dos filhos ou apenas comprando a presença com coisas materiais. Algumas famílias procuraram Marina para conselhos. Ela nunca cobrou nada, mas sempre foi clara. Não existe método mágico. O que existe é disposição para aparecer, para ser vulnerável, para enxergar a criança como um ser humano completo que merece ter seus sentimentos validados. Uma tarde, 4 anos depois daquela primeira madrugada, Marina estava sentada no jardim da mansão, observando as 5 crianças brincarem juntas. Sofia e Isabela, agora com 9 anos, tinham crescido confiantes e empáticas. Elas sabiam que tinham privilégios, mas também sabiam que isso vinha com responsabilidade. Falavam abertamente sobre a mãe, mantinham viva sua memória, mas não estavam mais presas na dor. Rodrigo sentou-se ao lado de Marina e ficaram ali em silêncio por um tempo. Finalmente, ele disse que não sabia como agradecer por tudo que ela tinha feito. Marina virou-se para ele e respondeu que ele não entendia. Ela é que era grata. Aquelas meninas tinham-lhe ensinado que cura não é um destino, é um caminho. Que mesmo nas situações mais desesperadoras, quando parece que não há saída, sempre há uma escolha: endurecer ou se abrir, fechar o coração ou encontrar coragem para amar de novo. Ela contou que naquela primeira madrugada, quando decidiu entrar no quarto das gêmeas, não estava pensando em mudar suas vidas. Estava apenas fazendo o que qualquer mãe faria, estendendo a mão para crianças que estavam se afogando. Mas no processo de ajudá-las, ela mesma tinha encontrado cura para feridas antigas. Tinha percebido que a dor de perder seu marido, que ela carregava como um peso solitário, poderia ser transformada em ponte para ajudar outros. Que seu sofrimento não tinha sido em vão se ela pudesse usar aquela experiência para aliviar a dor de alguém. Rodrigo ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Então disse algo que Marina jamais esqueceria, que o mundo estava invertido. As pessoas consideradas bem-sucedidas eram aquelas que acumulavam riqueza, títulos, posses. Mas se ele tivesse aprendido algo nos últimos anos, é que o verdadeiro sucesso está na capacidade de criar conexão, de transformar dor em compaixão, de ser humano o suficiente para se deixar quebrar e corajoso o suficiente para se reconstruir. Marina tinha isso em abundância, e isso a tornava infinitamente mais rica do que ele jamais seria. Naquela noite, durante o ritual antes de dormir, Sofia fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. Ela perguntou se a Marina ia ficar com eles para sempre. Marina olhou para Rodrigo, que também aguardava a resposta ansiosamente. Ela disse que não sabia o que o futuro reservava, mas que uma coisa ela podia prometer: o amor que ela sentia por elas era para sempre. Que mesmo se um dia os caminhos se separassem, o laço que tinham criado nunca se quebraria. Porque família não é só sobre sangue, é sobre escolha. É sobre quem aparece quando você mais precisa e decide ficar mesmo quando fica difícil. Isabela, sempre mais prática, sugeriu que então Marina deveria morar com eles de verdade, não apenas trabalhar ali. Rodrigo e Marina trocaram um olhar surpreso. Ele nunca tinha considerado isso formalmente, mas fazia total sentido. A casa tinha espaço de sobra e seria mais fácil para Marina, que gastava horas no transporte todos os dias. Depois de muita conversa, chegaram a um acordo. Marina e seus filhos se mudariam para a ala dos fundos da mansão, um espaço que poderia ser adaptado em uma casa confortável, mas separada. Foi uma transição estranha no início. Lucas, Pedro e Ana ficaram impressionados com o tamanho da propriedade, mas Marina fez questão de que eles mantivessem suas responsabilidades, seus valores. Eles ainda arrumavam a própria cama,
lavavam a própria louça, entendiam o valor das coisas. As 5 crianças agora eram praticamente irmãos. Estudavam juntas, brigavam, se reconciliavam, cresciam juntas. Mas Marina sabia que precisava preparar as gêmeas para o mundo real. Não bastava elas serem boas meninas dentro da bolha de privilégio. Elas precisavam entender que existia um Brasil além dos muros da mansão. Um Brasil onde milhões de crianças não tinham o que comer, onde pais trabalhavam 12 horas por dia e ainda assim não conseguiam pagar as contas. Então começou a levá-las regularmente para trabalhos voluntários, distribuição de comida na periferia, visitas a creches comunitárias, ações de arrecadação. No início, as meninas ficavam desconfortáveis com a desigualdade gritante, porque algumas crianças tinham tudo e outras nada. Não era justo. Marina concordava que não era justo, mas explicava que elas tinham uma escolha. Podiam fingir que não viam ou podiam usar seus privilégios para fazer diferença. Rodrigo se uniu às ações e, juntos, a família começou a patrocinar projetos educacionais, a criar oportunidades de emprego, a usar seus recursos para criar pontes em vez de muros. Sofia desenvolveu paixão por educação, sempre dizendo que queria ser professora quando crescesse. Isabela se interessou por nutrição, querendo garantir que todas as crianças pudessem ter acesso à comida saudável. Lucas queria ser engenheiro para construir casas populares. Pedro sonhava em ser médico para atender comunidades carentes. Ana, a mais nova, ainda trocava de sonho toda semana, mas sempre envolvia a ajudar pessoas. Numa tarde de aniversário das gêmeas, já com 12 anos, elas pediram algo inusitado. Em vez de uma festa tradicional, queriam fazer uma ação na comunidade onde Marina cresceu. Queriam levar comida, brinquedos, mas principalmente queriam conhecer as histórias das pessoas. Rodrigo, emocionado com a maturidade das filhas, organizou tudo. Foi um dia transformador para todos. As gêmeas ouviram histórias de resiliência que as deixaram sem palavras. Conheceram mulheres que criavam 5, 6 filhos sozinhas, trabalhando em 3 empregos. Conheceram crianças que acordavam às 5 da manhã para ajudar os pais antes de ir para a escola. Viram pobreza, mas também viram dignidade, solidariedade, amor em abundância, mesmo onde faltava tudo. Voltaram para casa em silêncio, processando tudo o que tinham vivido. Naquela noite, Sofia chorou e disse a Marina que se sentia culpada por ter tanto quando outras pessoas tinham tão pouco. Marina segurou o rosto da menina com as mãos e disse algo fundamental. Culpa não muda nada, mas responsabilidade sim. Elas não escolheram nascer com privilégio, mas podiam escolher o que fazer com ele. Podiam ignorar ou podiam agir. Podiam ser mais um rico indiferente ou podiam ser ponte, serem agentes de mudança. Os anos na adolescência trouxeram novos desafios. As gêmeas enfrentaram bullying na escola por terem uma babá tão presente, por levarem os filhos da empregada para eventos sociais, por questionarem colegas sobre consumismo e privilégio. Houve momentos em que quiseram desistir, em que sentiram vergonha de serem diferentes. Mas Marina sempre as lembrava: conforto é a prisão dos covardes. Fazer o certo raramente é fácil ou popular, mas é o que permite você dormir em paz. Rodrigo também enfrentou críticas no mundo corporativo. Alguns sócios questionavam suas decisões de investir tanto em projetos sociais, de pagar salários justos acima do mercado, de criar programas de inclusão. Ele perdeu alguns negócios, alguns amigos, mas ganhou algo infinitamente mais valioso: uma vida com propósito, uma família unida e a certeza de que quando chegasse ao final dos seus dias, teria feito diferença. Marina nunca deixou de ser quem sempre foi. Mesmo quando Rodrigo quis formalizar tudo e torná-la oficialmente parte da família, ela manteve sua simplicidade. Continuou cozinhando, mantendo as rotinas, sendo o alicerce emocional daquele grupo improvável de pessoas que se tornaram família não por sangue,
mas por escolha diária de estarem presentes uns para os outros. Quando as gêmeas completaram 18 anos, fizeram questão de que Marina fosse sua madrinha de formatura. No discurso emocionado, Sofia falou sobre como uma mulher que entrou na vida delas como faxineira tinha se tornado a maior professora que já tiveram. Que Marina ensinara que luxo não é sobre dinheiro, mas sobre ter pessoas que te amam de verdade. Que sucesso não se mede em contas bancárias, mas em vidas tocadas. Que a maior riqueza é acordar todo dia sabendo que você é amado por quem você é, não pelo que você tem. Isabela completou dizendo que a lição mais importante que aprenderam foi sobre presença. Que nos piores momentos da vida delas, quando estavam perdidas na dor e na confusão, Marina simplesmente apareceu. Não tentou consertar tudo, não minimizou a dor, apenas sentou no chão com elas e ficou. Aquela presença simples, aquela disposição de estar ali na bagunça, tinha salvado elas. E era isso que elas queriam ser para outras pessoas. Alguém que aparece, que fica, que ama sem condições. Hoje, anos depois daquela madrugada caótica que mudou tudo, a família expandida continua junta. Lucas é engenheiro e trabalha com habitação popular. Pedro está terminando medicina com foco em saúde pública. Ana decidiu ser psicóloga infantil, querendo ajudar crianças a processar traumas como as irmãs mais velhas tiveram que processar. Sofia está na faculdade de pedagogia e Isabela estuda nutrição, ambas com projetos voltados para comunidades carentes. Rodrigo transformou a empresa numa referência de responsabilidade social, provando que é possível ter lucro e propósito. Mas seu maior orgulho não são os prêmios ou o faturamento. É sentar na mesa de jantar toda noite, cercado por suas filhas biológicas e seus filhos de coração, com Marina na cabeceira, e saber que construíram algo real. Que escolheram diariamente o amor sobre o medo, a conexão sobre o isolamento, a generosidade sobre o egoísmo. Marina, que nunca quis holofotes, continua sendo a força silenciosa que mantém todos conectados. Ela envelhece com graça, com o rosto marcado pelas risadas e algumas lágrimas, mas principalmente pela paz de quem sabe que viveu uma vida com significado. Quando perguntam qual foi seu segredo, ela sempre dá a mesma resposta. Não existe segredo. Existe apenas a escolha diária de aparecer, de ser real, de amar mesmo quando dói. Especialmente quando dói. A história das gêmeas que não dormiam até que a faxineira pobre fez algo que mudou tudo é, na verdade, uma história sobre todos nós. Sobre como nos momentos mais escuros, quando parece que não há saída, um simples ato de presença pode mudar tudo. Sobre como a verdadeira riqueza não tem nada a ver com dinheiro e tudo a ver com a qualidade das nossas conexões. Sobre como a cura não é um destino que alcançamos, mas um caminho que escolhemos andar todos os dias. Se você chegou até aqui, é porque algo nessa história tocou seu coração. Talvez você se identifique com Marina, carregando suas próprias dores enquanto cuida dos outros. Talvez você seja como Rodrigo, tendo tudo materialmente, mas sentindo um vazio que o dinheiro não preenche. Ou talvez você seja como as gêmeas, perdido na dor e esperando que alguém simplesmente apareça e fique. A mensagem que essa história quer deixar é simples, mas poderosa. Você não precisa ter muito para fazer diferença. Às vezes, tudo que alguém precisa é que você apareça, que você enxergue a dor dele, que você valide os sentimentos sem tentar consertar tudo. Presença é o presente mais valioso que podemos dar. E todos nós, não importa a nossa situação, temos a capacidade de estar presentes para alguém. Se essa história te emocionou, compartilhe com alguém que precisa ouvir que não está sozinho, que há esperança mesmo nas madrugadas mais escuras, que um simples gesto de amor pode mudar absolutamente tudo. Marque alguém especial, alguém que foi sua Marina,
que apareceu quando você mais precisou, ou alguém que precisa saber que está na hora de permitir que alguém apareça para ele. E lembre-se, a vida te dá escolhas todos os dias. Você pode construir muros ou pontes, pode acumular ou compartilhar, pode se isolar ou se conectar. Escolha sempre o amor, sempre a presença, sempre a coragem de ser vulnerável e real, porque no final, quando olharmos para trás, não vamos lembrar do que tínhamos, mas de quem amamos e de quem nos amou de volta. E essa, amigos, é a única riqueza que realmente importa.